Boa noite, meus amigos. É sempre uma alegria estar de volta nessa plenária. Gostaria de esclarecer que o nosso companheiro Meirelles não se enganou no tema da palestra. Nós não falaremos do livro da codificação, conhecido, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas vamos falar de algo diferente. Vamos falar do Espiritismo segundo o Evangelho. Eu gostaria de contar a história de como é que me ocorreu, ou me veio a necessidade de falar desse trocadilho. Estava eu em São Paulo, na casa de um amigo, há tantos anos atrás. Vinha saber, depois que ele pertencia a uma igreja não nominada, mas uma igreja que não aceita muito bem a doutrina espírita. E sabendo ele que eu era espírita, deixou sobre a mesa da sala um livro com título interessante: O Espiritismo segundo o Evangelho. Não tive a oportunidade de ler o livro, mas pelas aberturas e pela chamada, deixava claro que o objetivo era mostrar, ou demonstrar, o quanto o Evangelho não tinha acordo, não estava de acordo com a doutrina espírita. E por isso o título. Tomando então a liberdade de plagiar o título, resolvi trazer então a visão espírita, a visão evangélica a respeito dessa situação e dos temas que a doutrina espírita aborda. Nosso objetivo era tentar identificar dentro da doutrina de Jesus os temas que a doutrina espírita vem abordar tão depois. Lembremos-nos de certa mulher que sempre estava entre a multidão que acorria Jesus. Era uma mulher nobre, tanto no caráter quanto na formação cultural. Achava-se na alta sociedade de Cafarnaum. Era ela esposa de Cusa, o intendente de Antipas naquela região. O seu nome, Joana. Fica então na história como Joana de Cusa. Joana, esposa de Cusa. Esta senhora tinha uma forte fé. Começou a ouvir e a seguir o Cristo a partir dos relatos de uma serva, de uma escrava doméstica, que era comum usar aquele tempo, entre os romanos. Mas ela vivia um martírio doméstico, seguindo Cristo, identificando suas lições. Não consegue se livrar de um problema grave em casa. Seu marido, de forma nenhuma, aquecia com as ideias que ela colocava. Muito pelo contrário. Era ligado à política na sua forma mais horrenda. Trabalhava ele tanto para os romanos quanto para os judeus, aceitando e se envolvendo em situações que traziam benefício independente das formas, como se vê infelizmente até hoje em muitos locais. E convivia também com as questões religiosas, ora trabalhando e se envolvendo com os ritos da doutrina dos deuses romanos, e ora aquecendo de acordo com os rituais judaicos da época. E nesta situação, Joana se encontrava, uma mulher que já estava procurando aprender a doutrina do Mestre, vivia aquela situação de graves delitos e graves conchavos dentro do seu próprio lar. Vai ela, certo dia, procurar Jesus em particular. Consegue alcançá-lo na casa de Simão Pedro, onde ele costumava repousar. Vai ela, conta todo o seu martírio, as dificuldades, a problemática de viver dentro de um lar corrupto,
Jesus nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova, ouve com tranquilidade, com calma, e ao final diz a ela a necessidade de que ame o marido, e que nada é por acaso, e que ela não estava junto com ele por acaso. Havia uma necessidade para que os dois se entendessem, que os dois estivessem juntos. Acolhe, fala com ela de Deus, do Deus Pai, do Deus Amor, um Deus que em nada parecia nem com os deuses romanos e muito menos com o Deus do olho por olho, dente por dente, cultuado pelos judeus da época. Falava que este amor de Deus ela deveria traduzir na sua vida e deveria amar ao marido, amar a Cusa. Ela se despede, emocionada, e no final ainda houve uma recomendação dele. Joana, sê fiel. Esse relato marca, esse encontro relatado pelo Humberto de Campos, marca de sobremaneira a vida de Joana, que se torna verdadeira cristã, acompanha Jesus em várias passagens, acompanha inclusive os apóstolos em vários de seus trabalhos. Entre eles, se torna ela mais próxima de alguns, em especial de João. João, que é tido nos evangelhos como o mais jovem dos discípulos. E esta é a primeira lição do Espiritismo segundo o Evangelho. A situação de um Deus amor, que Jesus vem trazer e que o Espiritismo tanto prega. Falando então desta questão de João, recordemo-nos de uma passagem muito importante, relatada em Marcos, no capítulo 16, e também no capítulo 8. Fala ele que Tiago, Pedro e ele próprio João apareceram certo dia junto a Jesus, estavam junto a Jesus, e Jesus os convida a subir um monte para meditação. Eles vão então, se refugiam, vão até em cima do monte, e contam-nos os evangelhos que, estando eles ao monte, Jesus entra em prece profunda, de tal sorte que é esta passagem, essa situação, onde ele entra em comunhão com o mais alto, com o próprio Deus, que conta-nos os evangelhos que ele se transfigura na face, que as suas roupas se tornam tão brancas, tão alvas, que mal se podia olhar, e que sua face resplandecia luz. Essa passagem é estudada pelos teólogos como a transfiguração de Jesus, porque ele transfigura-se, transforma-se em própria luz. E nesse momento de prece, aparece junto a Jesus nada menos que Moisés e Elias. Dois grandes vultos, não só do judaísmo, mas da humanidade, porque trouxeram revelações enormes a seus tempos. Pedro fica de tal forma maravilhado com aquele diálogo, onde ele presencia dois grandes apóstolos do seu povo, que pergunta a Jesus: que tal nós montarmos algumas barracas e passarmos a noite aqui? Queria ele que os espíritos de Moisés e de Elias passassem a noite na barraca. Era a vontade de Pedro de perpetuar aquele momento maravilhoso. Então, nesta passagem transcendente descrita nos evangelhos, fica bem claro mais um dos princípios que a doutrina espírita traz, que é a comunicabilidade, a possibilidade do ser humano
de se comunicar com aqueles que não estão mais nesse plano. Ora, Moisés e Elias já tinham partido para o plano espiritual há vários séculos, cada um a seu tempo. Mas estavam ali presentes ao ponto que os evangelistas os presenciaram. Então fica patente a comunicabilidade e a possibilidade da mediunidade. E não há, neste momento, nenhuma situação onde Moisés veio, por acaso, dizer que a mediunidade não poderia ser praticada, como está lá nos livros antigos do Velho Testamento. O próprio Moisés aparece em espírito, demonstrando que tanto pode ocorrer, como deveria ocorrer, quando é utilizado para o bem. Essa passagem, essa situação, esse momento comove muito os 3 evangelistas que descem a montanha, conversando com Jesus animadamente, falando sobre o ocorrido, discutindo sobre as lições que aprenderam, quando levantam-se então contra Jesus e perguntam: Mestre, está assim nos evangelhos, por que dizem os escribas ser primeiro necessário que venha Elias antes do Messias? Expliquemos a pergunta. Os escribas são os estudiosos dos antigos escritos, por isso escribas. E analisavam os textos hebraicos antigos, as profecias, etc. E diziam que, de acordo com essas profecias, de acordo com esses textos, deveria vir o Messias, deveria vir um Salvador, mas que este só poderia vir depois que voltasse Elias. Como voltasse Elias? Nem os próprios discípulos entendiam direito essa colocação. E fizeram essa pergunta: Mestre, mas você é o Messias? Tinha que vir Elias? Que Elias é esse? Elias nós vimos ali, né? Era ele que tinha que vir aqui como espírito? A pergunta faz sentido porque eles acabaram de ver Elias. Então eles lembraram da profecia. Mas ele não tinha que ter vindo antes? Ele veio agora. Ele acabou de nos aparecer. E os evangelistas ficaram na dúvida e perguntaram isso para o mestre. E a passagem que está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 17, e também contada por Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 30, é muito curioso. Então vejam, 2 evangelistas contaram a mesma passagem. Diz assim em Mateus: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. E o trataram como lhes aprouve. Eles a trataram de qualquer jeito, porque não reconheceram que era o grande profeta Elias. Como assim não reconheceram? E daí Jesus complementa: é assim também que farão sofrer o Filho do Homem. Da mesma forma que fizeram sofrer o Elias que não reconheceram, também farão sofrer Jesus. E daí há uma frase muito curiosa nos evangelhos depois de que Jesus comenta isso. Terminado essa colocação de Jesus, está escrito assim, no versículo seguinte: então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Resta-nos alguma dúvida, ouvindo esse trecho, de que João Batista era o Elias que há de vir? Que João Batista, que lhe trataram como um aprouve, porque mandaram-lhe decapitar. O próprio João Batista, que foi um dos precursores do cristianismo, contam-se que provavelmente primo do próprio Jesus, trataram-lhe como lhe aprouve e não o reconheceram. É claro que não o reconheceram, estavam em outro corpo de carne, era o mesmo espírito, mas não era a mesma aparência. Mas algumas pessoas podem dizer que isso é uma ilação, uma interpretação equivocada, apenas uma ideia que os espíritas podem utilizar para defender a ideia da reencarnação. Mas se olharmos mais atentamente os evangelhos,
vamos ver que a passagem se repete. Em Mateus, capítulo 11, está escrito assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias, que há de vir. Repete o mesmo ensinamento. Desde o tempo de João Batista, ele mesmo é o Elias que há de vir. Como o próprio Jesus sabia que nem todos entenderiam, que alguns iam desvirtuar a passagem, que muitos iam dizer que era outra coisa, ele complementa assim: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Entenda quem quiser, botando num português coloquial de hoje. Quem não quiser, está bem claro. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhais de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para ver o reino de Deus, segundo Jesus, em João, é necessário nascer de novo. E para aqueles que possam achar que essa passagem é meramente figurativa, que o nascer de novo é renascer no pensamento, é converter-se, é batizar-se, reportemo-nos às duas passagens anteriores, onde deixa bem claro que o nascer de novo é corporal, é o processo, efetivamente, de renascimento. Então, desde os tempos antigos, se coloca efetivamente nas profecias que viriam um Messias, um Salvador. E curiosamente essa ideia não está presente apenas no judaísmo antigo, está presente em várias culturas e várias religiões. Na tradução grega, Cristo é a tradução para Messias. Então, quando falamos Jesus Cristo, não é o sobrenome, é um adjetivo. Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, o ungido, o sagrado, o escolhido. São termos para explicar a palavra Cristo. Conta-nos o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que essas ideias que vários povos tinham a respeito de que viria um Messias, se dá efetivamente porque essas promessas já existiam no plano espiritual. E os espíritos que tinham um contato espiritual mais forte vinham com essa lembrança de que se falava que viria alguém que libertaria os povos, que libertaria a humanidade. Mas libertaria como? Os judeus que tinham essa ideia muito forte de que viria esse Messias, curiosamente na época que Jesus veio, e já de várias oportunidades, mas naquela época especificamente, estavam quase que como escravos. Não escravos efetivamente de trabalho, mas porque Roma tinha sobre eles o poder de dominação. Os impostos eram pagos a Roma. O poder de polícia, o poder da força, era Roma que exercia. Ou seja, era um povo dominado por outro povo. Muito natural que os judeus, tendo essa ideia de que viria um Messias, que viria um Salvador, imaginassem que o Salvador seria um Salvador do povo, um Salvador guerreiro, que libertaria o povo e tornaria aquele povo livre. Era natural até esse pensamento. Imaginem se nós estivéssemos aqui sob o jugo de uma outra nação. Então gostaríamos que alguém nos libertasse. Então o povo judeu esperava, na realidade, um Salvador não de espíritos, não um Salvador de almas, um Salvador da pátria, aquele que libertasse a pátria do outro jugo. E este é um dos maiores motivos pelo qual não compreenderam Jesus. Aliás,
o povo judeu espera um Salvador, um Messias, até os dias de hoje. Continua nas suas tradições a esperar. Tanto era assim que por volta do ano 70 depois de Cristo, há uma grande revolta em Jerusalém que tenta por conta própria libertar-se de Roma. Pois Roma vem com seu poder de exército, toma Jerusalém e ela é praticamente destruída. Uma nova revolta é dirigida por um falso Messias chamado Bar Cochebas, e ela fracassa no ano de 136 de nossa época. A partir desta segunda grande revolta, os judeus são expulsos de Jerusalém e assim são dispersos no mundo, voltando a ter novamente uma nação, uma terra, Israel, somente depois da Segunda Guerra Mundial. Então estes primeiros cristãos, que estavam envoltos em todo este processo, logo depois da morte de Jesus, passaram a ser perseguidos. Porque o entendimento de uma doutrina que vem falar de amor, de um Deus Pai, que fala da possibilidade de comunhão entre os homens e os espíritos, que falam de perdão e tudo mais, não é nada compreendida entre os primeiros homens daquela região. Tanto que praticamente todos os apóstolos foram mortos de forma violenta por aqueles que perseguiam o cristianismo inicial. Sem tomarmos muito tempo, vamos só pontuar. Judas Iscariote, sabemos que suicidou-se logo depois de ter traído Jesus, enforcando-se. Mas Estevão, que não era do colégio apostólico, mas conta-nos os livros de Chico Xavier, que é um dos grandes seguidores do Cristo do primeiro momento, torna-se o primeiro mártir e é apedrejado no Sinédrio no ano de 35. Tiago, irmão de João, é o primeiro dos apóstolos do colégio apostolado a morrer. É morto pela espada no ano de 44 por ordem do imperador Herodes. Simão Pedro, conhecido hoje como São Pedro, é morto no ano de 67, também crucificado. Conta-nos a tradição que ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque diz ele que não é digno de morrer como morreu o seu mestre. André, irmão de Simão Pedro, também é crucificado em Patras, na Grécia. Uma cruz ligeiramente diferente, formato de um X. Filipe é trucidado na Ásia Menor após pregar o Evangelho. Bartolomeu é esfolado vivo. Era uma prática cruel que existia em algumas regiões da Pérsia. Mateus, o publicano que escreve o primeiro Evangelho, é morto na Etiópia. Tomé é martirizado na Índia. Tiago, chamado Menor, apedrejado em Jerusalém no ano de 62. Seguindo, Simão Cananeu crucificado pelos judeus. Judas Tadeu, irmão de Tiago Menor, é morto na Mesopotâmia. Matias, que não faz parte do colégio apostólico, mas foi convocado a substituir Judas Iscariote, é apedrejado pelos judeus em 61. Inclusive, Paulo de Tarso, aquele que começa como um grande perseguidor de cristãos e se converte num dos maiores cristãos de todas as épocas, também é morto por um único golpe de espada nos arredores de Roma, na Via Ápia, que é uma das vias de acesso a Roma, numa data não muito precisa, entre os anos de 64 e 67. Também por ordem do imperador,
nesta época, do imperador Nero. Então, como eu coloquei, praticamente todos os apóstolos foram perseguidos. Faltou um, que também foi perseguido, mas, apesar de todas as perseguições, escapa e morre, este sim, o único que morre de velhice, é João. João morre em Éfeso, por volta dos 96 anos de idade. O único, então, a desencarnar de forma natural. E assim se dá, não só com os apóstolos, mas com todos aqueles que se aventuravam nos primeiros anos após a partida de Jesus, a se dizerem cristãos. Joana segue os conselhos que ouviu de Cristo e ama. Ama o marido, trabalha no bem, ajuda os apóstolos na casa do caminho e se constitui uma das grandes seguidoras. Mas seu marido cai em desgraça política. Dessas politicagens, alguma vez não dá certo. E ele empobrece, perde todos os bens, logo depois adoece, vem a falecer, e Joana se torna viúva e pobre. Volta a Roma para trabalhar agora como serva na casa das antigas amigas, porque busca alimentar o filhinho pequeno e o outro que já tinha de mais idade. Tornou-se verdadeira cristã, militante, trabalhadora do movimento cristão inicial. Então, trabalhando ela, já mais avançada na idade, certo dia se vai ver, entre aqueles tantos que são levados ao circo de Roma, como uma festa para o povo, observa-se, belo dia, que Nero havia ordenado que Roma se iluminasse. E para iluminar-se, ele coloca em vários postes ao redor de Roma corpos de cristãos queimando, iluminando a noite. Nessa situação dolorosa, vamos encontrar no circo de Roma uma velha senhora, uma velha trabalhadora cristã, amarrada também a um poste. Ao lado dela, vamos encontrar um jovem homem, seu filho. Amarrada, esta velha senhora, Joana, lembra o doce diálogo que teve com Jesus. Vem então o algoz, coloca-lhe um combustível ao redor do corpo, óleos, e vira para ela e diz: abjura, repudia o teu Cristo. Ela baixa a cabeça, mas ouve, desesperado ao lado, a voz do filho: mãe, repudia, mãe. Nós perdemos, repudia Jesus. Abjura. Foi só então que esta mulher chora. Lembra daquela cena que passou na casa de Simão Pedro? Lembra do diálogo doce? Olha para o filho profundamente. É o filho que está lhe pedindo pela própria vida. Vira para ele com doçura, mas também com energia e diz: cala-te, filho. Não sabes o que fala. Cala-te. Nesse instante, então, o algoz acende a fogueira, as labaredas rapidamente começam a tomar o corpo, e ela ainda consegue ouvir, entre as gargalhadas, a pergunta do algoz: então o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela ainda no último suspiro disse: não apenas a morrer, mas também a amar-te. Logo em seguida, o corpo é tomado completamente por chamas
E conta-nos mais uma vez o espírito Humberto de Campos que ela ouve uma doce voz. Era Jesus. Joana, tem bom ânimo. Estou aqui. Então assim desencarna mais uma das grandes seguidoras do cristianismo inicial. E o cristianismo vai tomando corpo. Apesar das perseguições, começa a levar muitos seguidores, ao ponto que aquele movimento cresce de tal forma que no século IV, no ano de 325, está de tal maneira envolto na sociedade que o imperador da época chama os bispos para dar uma trégua. E se reúnem os bispos em Niceia, na Turquia de hoje, e vão discutir ali, esses bispos iniciais da igreja, os primeiros dogmas, os primeiros princípios de fé dentro da discussão que havia do que podia e do que não podia no movimento cristão. Conta-nos a história que sai dessa reunião o primeiro dos grandes dogmas cristãos, a Santíssima Trindade, que não vamos encontrar nos ensinamentos de Jesus. Nasce dessa conversa entre os bispos da época. Havia um grande bispo, Ários, que era contra, que colocava que Jesus não era Deus. Jesus era um grande que esteve entre nós, mas Deus é Pai, como ele próprio ensinou. Ele foi derrotado. Até aí pensamos nada demais, porque no processo de discussão, de democracia, é natural que alguns tenham o pensamento vencido pelos outros. Mas Ário e todos aqueles que pensavam dessa forma são excomungados, perseguidos. E alguns são levados até a morte pelos próprios cristãos. Então o cristianismo começa a passar de perseguido para perseguidor. Uma geração depois de Constantino, o imperador Juliano considera que o cristianismo é uma obra e produto de superstições judaicas. Tenta reverter a situação, mas é tarde demais. Ao ponto que em 381 o imperador Teodósio declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Passa a ser a religião que o Império adota. Que bom! Deveria ser bom. Mas junto com o decreto vem de que qualquer ato, qualquer culto contrário a este será considerado alta traição e é perseguido à espada. O cristianismo começa a sua saga de grande perseguidor. No ano de 607, o imperador Focas institui o papado, porque até então os bispos se reuniam em concílio e decidiam em conjunto. Mas o imperador de Roma se arvora a chefe de todos os bispos. Institui-se então o Papa, aquele que está superior aos demais bispos. Puxa, é bom ter uma hierarquia. Sim, mas todos aqueles que eram contra, novamente, são perseguidos e mortos. E começa o movimento cristão a traduzir-se em coisa muito diferente daquilo que se viu no cristianismo inicial. Ao ponto que ler os evangelhos, ler sobre a palavra de Jesus, nos cultos e missas, era considerado uma heresia, um crime religioso. Somente os estudiosos que poderiam ler os evangelhos e falavam ao povo o que tinham e achavam que tinham que falar. Ler os evangelhos não se poderia.
E passa a ser mais fácil você colocar aquilo que se quer da maneira que se quer, ao ponto que chega ao cúmulo de se começar a vender indulgências. Se olharmos a palavra indulgência, é bonito, é o perdão. Então você vende o perdão. O que significa? Você cometeu um pecado, tantas moedas de ouro e você está livre. Você cometeu um pecado mais grave, suas terras para nós e você está livre. São as santas indulgências, os perdões comprados. E daí, para começarmos as guerras santas, as cruzadas, as guerras em nome de Deus, foram só mais loucuras, como ainda se vê. E o homem vai levando, deixando esse cristianismo original para trás, ao ponto que chega na Idade Média, no início do primeiro milênio, no ano de 1182, nasce na Itália um grande espírito, um dos maiores entre os seguidores de Cristo, Francisco de Assis. Ele exorta uma vida de amor e de humildade. Quem não conhece os preceitos das ordens franciscanas, das ordens de pobreza, dos que dizem que não é necessário riquezas para seguir o Cristo. Por que essas ideias? Porque ele vem combater aquilo que ele via, os ouros, o dourado, a púrpura, a pompa daqueles que se diziam seguidores do Cristo. Para ele, um grande amante da natureza, o importante era ouvir o murmúrio dos rios, o cântico dos pássaros, a singeleza da flor do campo, as estrelas cintilando no céu, ou a suntuosidade das árvores, o vento, a chuva, como dizia ele, o irmão Sol, a irmã Lua. Conta-nos a história que este jovem, atordoado depois de voltar de uma batalha entre as cruzadas, percebendo que aquela não deveria ser a sua vida, tem um encontro com Jesus. E neste encontro, Jesus haveria dito para ele: Francisco, reergue-me a igreja. E o jovem Francisco, no início do seu trabalho, sem entender claramente o que aquilo significava, e porque havia perto da sua vila em Assis uma velha capela derrubada pelo tempo, começa com as próprias mãos a levantar pedra sobre pedra e reerguer a capela. Mas à medida que ele vai fazendo isso e vai se aprofundando, estudando os evangelhos, entendendo mais, amando, outros tantos o vêm ajudar, ele começa a fazer a caridade, a ajudar os leprosos que até aquela época eram deixados à margem, e ele começa a perceber que a igreja que ele tem que reerguer não é a capela. A capela é importante, é um local de oração, mas não era a capela. Era a igreja do coração. Era a igreja que estava destruída pelos homens por mais de 1000 anos de absurdos em nome do Cristo. Era a igreja interior. E ele começa então a levantar essa ideia, mas muitos não queriam. E como era comum se perseguir qualquer um que se pensasse diferente, ele foi ameaçado. Então vai ele com humildade, dizem que descalço, a Roma, vai falar com o Papa, pedir uma autorização formal para trabalhar daquela forma. Quem quiser assista um filme muito bonito, Irmão Sol e Irmão Lua, onde coloca-se
essa passagem de uma forma muito poética, onde ele vira para o colegiado de bispos ali, todos suntuosamente vestidos, e recita Mateus: olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. A passagem maravilhosa onde Jesus diz que a simplicidade é o suficiente. Então ele comove alguns, em especial ao Papa, que o autoriza a continuar, de tal forma que começa a contagiar outros tantos. Entre os tantos que contagia uma menina, ainda menina, uma jovem moça, em especial Clara de Assis, a grande companheira do trabalho de Francisco. O bonito e o fantástico da história é que conta-nos vários dos espíritos, pela pena de Francisco Cândido Xavier, que nem Francisco e nem Clara se encontraram pela primeira vez naquele momento. Porque Francisco nada mais é do que a vinda de João, o evangelista, que volta novamente para amar o Cristo, agora na roupagem física de Francisco de Assis. E Clara, nada mais, nada menos que Joana de Cusa, que volta novamente para amar o Cristo, agora de forma completa. Se vamos a Assis, vemos duas suntuosas igrejas, uma para Santa Clara, outra para São Francisco. Bonitas, importantes, respeitosas, mas completamente em desacordo com a vida desses dois, que só quiseram amar em simplicidade. Mas nem mesmo os 200.000 franciscanos, seguidores de Francisco, que começaram novamente a levar a ideia do amor como trouxe Jesus, foi o suficiente para aplacar a ira daqueles que ainda não entendiam Jesus como ele veio a este mundo. E um pouco mais à frente, no ano de 1231, a religião única da época, cristã, institui os chamados tribunais da Inquisição. Ora, todos nós sabemos o que é um tribunal, onde se vai julgar quem comete um crime. Mas esses tribunais em especiais julgavam heresias, crimes religiosos. O que é uma heresia? É qualquer um que ouse pensar ou falar qualquer coisa diferente daquele pensamento dentro daquele grupo, dentro daquele clero. Esses tribunais não eram permanentes. Eles eram abertos, eram instituídos de acordo com uma necessidade qualquer. Resolvia-se aquele caso, se destituía. Permaneceu desde 1231 até 1821, onde o último tribunal oficial foi desfeito em Portugal. Esses tribunais faziam as sentenças e quem executava era o Estado aonde ele estava instituído. E poderia haver penas desde retirar a liberdade, como a retirar propriedades, mas a pena mais famosa, que se tornou conhecida até mesmo pelo volume que praticaram, era a fogueira. E muitos então foram levados à fogueira, em nome de Jesus. Essa é a punição que ficou mais famosa. Nicolau Copérnico, grande cientista, que ousou
estudar e definir o heliocentrismo, ou seja, que a Terra é que gira em torno de Hélio, o Sol, e não o inverso, como era o pensamento que se entendia ser o pensamento da Bíblia, e quem falasse contra, a fogueira estava armada. Mas ele a evitou, porque ele escreve os seus livros, mas não publica em vida. Guarda na gavetinha. Os seus seguidores, sim, é que começam a ler os livros, e 20 anos depois, Giordano Bruno, um dos grandes da época, ampliando a teoria de Copérnico, este sim é levado à fogueira. Mais tarde, Galileu Galilei, também defensor do heliocentrismo e de outras teorias ditas hereges, é levado por 2 vezes à presença dos tribunais do Papa. Mas ele lê a carta de abjuração aos seus princípios. Ou seja, ele diz que não é verdade tudo o que escreveu. Conta-nos a história de que ele lê a carta e depois diz, mas apesar disso, ela continua girando. Eu estou aqui lendo que a Terra não gira. Apesar de que eu estou lendo, ela continua girando. Ele não é condenado à fogueira, mas é condenado à prisão domiciliar até a morte. O mais violento dos tribunais da Inquisição se dá na Península Ibérica, Espanha e Portugal de hoje. Entre 1478 e 1834, sendo que a última vítima em Portugal em 1826. Rápidas curiosidades. A higiene era vista como suspeita. Afinal de contas, quem é puro não precisava lavar-se. A tal ponto que se vê em vários relatos dos tribunais, escrito assim: o acusado era conhecido por tomar banho. O acusado era conhecido por tomar banho. Era uma frase comum nos registros. Mas a situação poderia ser muito mais grave que isso. Porque podia-se escapar das acusações abjurando as ideias, como fez para escapar Galileu. Mas não era apenas pelo abjurar das ideias que se escapava. Era necessário denunciar os seus cúmplices. E daí sim você estava livre. E esta ideia de denunciar outros, infelizmente, foi usado como vingança pessoal de pessoas contra seus vizinhos, contra seus parentes, para eliminar concorrentes no negócio. Então funcionava assim. Eu ia até o tribunal da Inquisição e dizia: eu sou um herege. Eu acredito nisso, naquilo, alguma coisa contra a igreja da época. Mas eu abjuro. Não sou mais. Quem eram os seus cúmplices? Ele. Aí queimavam ele. Em Castela, região que se formou a Espanha, disse que somente na década de 1480, em uma década, mais de 1.500 pessoas foram queimadas vivas em consequência de falso testemunho. Em nome de Jesus. Em 1368, levanta-se uma voz contra essas e outras tantas absurdos. Jean Hus. Jean Hus, era um sacerdote tcheco e levantou-se contra a venda de indulgências, levantou-se contra o espírito guerreiro da igreja da época e foi precursor das reformas protestantes. Evidentemente, foi queimado como herege nos tribunais. Por que citamos Jean Hus?
porque conta-nos os livros sérios a respeito da história do Espiritismo, que foi Johann Hus, uma personalidade muito conhecida de nós, numa encarnação posterior. Encarna-se ele na França, um pouco mais à frente, com o nome de Hippolyte, o nosso conhecido Allan Kardec. Mas, de tempos em tempos, vinham esses grandes missionários. Em 1483, nasce um outro, que também se revolta contra as questões e os desvios que o cristianismo oficial formou-se. Martim Lutero. Ele, na Alemanha, prega, coloca à porta da Catedral de Worms o seu famoso protesto, com 92 itens. E nasce aí o protestantismo. É o início das reformas, que no início a igreja luta contra, mas depois começa a absorver, pouco a pouco, e muitos dos itens são deixados esquecidos na história por conta daqueles que tiveram coragem de lutar contra. E assim o mundo vai se transformando e o cristianismo aos poucos vai retomando a sua ideia original, pela luta desses tantos, a tal ponto que no ano de 1864 Johann Hus volta como Hippolyte e publica o seu livro, este sim, no nome correto, o Evangelho segundo o Espiritismo, em que traça ele a ideia do cristianismo original, do cristianismo como foi conhecido no início. Coloca ele logo na sua abertura que vai procurar evitar discutir qualquer um dos pontos que fizeram com que a doutrina do Cristo fosse tão deturpada ao longo de 1800 anos. Vai ele colocar no Evangelho somente os pontos da moral de Jesus, dos ensinamentos morais de Jesus. Mas não furta ele, apesar disso, de esclarecer a respeito da reencarnação, de esclarecer a respeito da comunicabilidade, da mediunidade, mesmo falando do Cristo. Porque o Cristo falou. Não poderia ele furtar-se a isso. Inaugura então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a era do Espírito. A era em que o homem começa a buscar as coisas do Espírito, deixando de lado a espada, aos poucos, é verdade, não numa única vez, mas deixando de lado as indulgências pagas, as fogueiras santas, as guerras santas e tantos outros descalabros. Faz Kardec, então, surgir um cristianismo como fora na linha primitiva, sem clero, sem sacerdotes, sem vestimentas especiais, sem nada pendurado nas paredes, um cristianismo de ideias, de pensamento, sem rituais e sem dogmas, fazendo ressurgir no movimento espírita os ensinamentos de Jesus. Que ensinamentos? Aqueles que todo cristão hoje sabe. Às vezes não praticamos, mas sabemos. Nos é permitido escolher se vamos ou não vamos para esse caminho. Amai os vossos inimigos. Reconcilia-te com teu adversário. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça come, os ladrões roubam. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. São ensinamentos que todos nós conhecemos. Ao te baterem numa face, não repudia, oferece a outra, numa alusão a procurar trabalhar o adversário com carinho.
não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Quando você fizer o bem, não alardeia para os outros, não há necessidade. Fazeis aos outros aquilo que gostarias que fizesses a vós mesmos. Quanta diferença dos ensinos cristãos para tudo quanto fez a cristandade nos últimos 2000 anos. E olhando essa história, nos recordamos de uma passagem de Kardec na Gênese, em que ele vai fazer um estudo, um comparativo, um pensamento próprio dele, de qual foi o maior milagre de Jesus. E se eu falar assim simplesmente, a maioria de nós vai pensar, puxa, tem tantos milagres. Ele transformou água em vinho. Ele fez ressurgir entre aqueles que estavam considerados mortos a vida. Ele transformou a vida de tantos, tanto física, aqueles que eram cegos, que eram paralíticos, quanto aqueles outros que transformou moralmente, como Joana. Quantos milagres? Qual seria o maior? E quando o texto tem essa clareza, o ideal é que possamos lê-lo na íntegra, para nada perder. Diz Kardec assim: o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo. Malgrado a exiguidade dos meios que ele tinha para a sua ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, ele é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos, no momento que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem, e isso não o punha ao abrigo da maledolência, que dos próprios serviços que ele prestava tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Nada escreveu, entretanto, ajudado por alguns homens tão obscuros quanto ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo, onipotente, e se tornou o facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens. Razão por que dissemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, milagrosos, talvez hoje mal o conhecêssemos pelo nome. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 15. Que pensemos: maior milagre de Jesus, a sua doutrina, a doutrina de amor. E quando trazemos o Espiritismo segundo o Evangelho, o nosso objetivo é demonstrar que o Espiritismo não traz nenhuma nova moral. O objetivo moral da doutrina espírita é fazer ressurgir em nós o cristianismo. Fazer ressurgir os ensinos do Mestre Jesus.
A doutrina espírita não é anticristã quando fala em reencarnação ou quando fala em comunicabilidade com os espíritos. Como colocamos no início da palestra, os evangelhos falam sobre esses temas. É, portanto, a doutrina espírita a revivência do cristianismo. Por isso usa o termo, o cristianismo redivido. E assim, para nós espíritas, temos uma missão um tanto quanto difícil. Citamos durante esta 1 hora vários e vários que pelo suplício da própria vida morreram pelo Cristo. É muito verdade que nos dias de hoje já não há mais a necessidade de se morrer por Jesus. Esse suplício ficou para trás na história. Mas hoje temos outra grande missão, para nós ainda difícil, que é viver pelo Cristo. Viver pelo Cristo ainda é o que buscamos. Porque Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E vamos encontrar no Livro dos Espíritos, quando se pergunta quem é o maior modelo, o maior guia que a humanidade já teve, e os espíritos superiores que auxiliam na compilação das obras básicas, respondem a resposta mais curta de todo o livro, com apenas uma palavra: Jesus. E por que modelo? E por que guia? Se pensarmos, se formos a um país estrangeiro, a uma cidade distante, quando é que contratamos um guia? Quando não sabemos como chegar aos locais. Ele é o nosso guia. Mas quando vamos a uma cidade e contratamos o guia, a gente diz: olha, a gente quer ir a tal lugar. A gente tem um destino. A gente tem um modelo. Pois Jesus é o guia e é o modelo. Ele é onde queremos chegar, mas é também o caminho para chegar lá. Por isso dizemos, em forma de poesia, como nos aventuramos: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastar do mundo a guerra, esse chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição. Para muitos já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muito obrigado, Senhor.